Olá, ouvintes da Rádio Defensoria. Estamos chegando com mais um programa Entrevistas DPE. Sempre trazemos convidados para falar de temas relevantes e interessantes para você, nosso querido ouvinte. Eu sou Gislaine Teixeira e te convido a ficar aí ligado na nossa programação. Hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo. A gente vai conversar aqui com a Ana Gomes, analista de políticas públicas do Sebrae, e com a Sandy Smile, analista social de meios de vida do Serviço Jesuíta. O empreendedorismo surge de necessidades e dificuldades e muitas vezes é impulsionado pelo desejo de reconstruir a própria vida. Hoje falamos sobre como o empreendedorismo se torna uma ferramenta de transformação para migrantes e refugiados que buscam novas oportunidades no Brasil. Para conversar mais sobre esse tema, nós vamos receber a Ana do Sebrae e a Sandy Smile do Serviço Jesuíta. Elas compartilham experiências, desafios e estratégias de capacitação que fortalecem quem empreende por necessidade, mas também com muita coragem e visão de futuro. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada pelo convite. É muito importante estar aqui nesse meio de comunicação, dando promoção, falando daquilo que o Sebrae, do que o Serviço Jesuítas pode fazer e faz na nossa comunidade aqui de Roraima. Muito obrigada pelo convite. Também agradeço em nome da equipe Serviço Jesuítas. Ana, como que o Sebrae enxerga a importância do empreendedorismo para migrantes e refugiados que chegam ao Brasil? Lá no Sebrae Roraima, nós temos uma unidade que se chama Unidade de Políticas Públicas. E nessa unidade nós temos projetos específicos, para atender não só migrantes e refugiados, mas empreendedores por necessidade de modo geral. O nome desse projeto no Sebrae se chama Inclusão Socioprodutiva. Então, tendo um projeto específico para atender esse público, demonstra a importância que o Sebrae dá para que a gente possa atingir esses empreendedores por necessidade, que muitas vezes não enxergam o Sebrae como sua casa, muitas vezes a gente escuta que o Sebrae é para grandes empresários ou empresários já consolidados, quem já tem um espaço, quem já sabe o que vai fazer, mas não. O Sebrae ele é para todos os tipos de negócio, para quem não sabe o que fazer, para quem está com dúvidas, ou então para quem já empreende e não sabe. Então, o Sebrae ele é para todo tipo de público. E esse projeto específico atende pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica. E para poder fortalecer essa atuação, o Sebrae busca os parceiros, O Serviço Jesuítas, desde o ano passado, junto com outras organizações, tem sido grandes parceiros para que a gente possa atingir esse público da melhor forma possível. Isso mostra a importância da gente empreender, capacitar esse tipo de público, porque muitas vezes ele tem acessos limitados, em questão do idioma, em questão da informação de qualidade que muitas vezes não está disponível para esse tipo de público. Então, eu estava até conversando com a Sandy que às vezes é muita informação na rede, nas redes sociais, em tudo. O que saber, o que é verdade, como saber filtrar. Então, quando vem do Sebrae e do parceiro, como Jesuítas, a pessoa ela consegue confiar na informação e saber que aquilo é de qualidade. Eu até ia perguntar para você como que o Sebrae adaptou as metodologias para atender as necessidades específicas desse público. A gente tem o nosso hall de metodologias já prontas, então o que nós fazemos? A gente tem uma reunião com o parceiro, para alinhar, entender o que o público precisa, qual é o foco do público, qual a dificuldade, se precisa ser em português, se precisa ser em espanhol. A gente preza muito pela autonomia, porque a maioria das informações vão vir em português, eles precisam saber falar o português. Então, fazer o curso, às vezes, em português é um diferencial para que eles possam praticar a língua portuguesa, mas também ter aquele apoio. Os slides a gente procura fazer sempre em espanhol, o material que a gente tenta imprimir, tenta fazer em espanhol, a pedido do público. Então, a gente sempre preza como... A gente aprende muito com as organizações, nessa autonomia do público. O que vocês preferem, em inglês ou espanhol? Ou em português ou espanhol? Então, a gente sempre tem esse alinhamento com o nosso público, com o parceiro, para que a gente possa se aliar com o nosso instrutor, com quem vai dar a capacitação, e informar. O público é assim, 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 eles querem dessa forma. Então, a gente sempre faz
especializado para aquele público. Mesmo que, é uma turma de imigrantes. Ok, mas o que essa turma tem de especificidade? E assim a gente vai adaptando a linguagem, a metodologia. Até porque tem uns que já devem estar aqui há mais tempo, outros recém-chegados, ainda não estão falando direitinho, né? E, Sandy, como que o Serviço Jesuíta identifica e seleciona os migrantes e refugiados que participam da capacitação do empreendedorismo? Então, a gente, da equipe de meios de vida, tem um foco, né, na integração socioeconômica dessas pessoas, tanto através do trabalho formal, né, carteira de trabalho, e como a gente sabe que, querendo ou não, o mercado aqui em Boa Vista não está tão bom, assim, para tanto a população brasileira como a população migrante, eles optam, né, pelo empreendedorismo. Então, a gente tem esse projeto chamado Empreende Mais, e ele tem fases. Então, a gente primeiro faz a organização para poder verificar quais são os requisitos, qual vai ser o nosso público, se o público só vai ser mulher, se vão ser de ambos os sexos. E aí, a gente faz um chamado. A equipe de meios de vida tem 6 grupos no WhatsApp, e a gente divulga diariamente, né, informações relacionadas à questão de documentação, meios de vida e de proteção. E dentro do projeto, a gente faz uns cards e faz um chamado. Então, marca um dia específico, uma manhã, faz uma apresentação para poder apresentar para esse público, né? E a gente faz um formulário de mapeamento de perfis. Então, a gente vai identificar se essa pessoa tem mais de 6 meses ativo, né, dentro do mercado de trabalho, do empreendedorismo, se foi por necessidade, se foi por oportunidade, qual é o nicho, se ele tem uma pessoa, um parceiro, um sócio. A gente quer conhecer esse empreendedor. Então, a gente faz a seleção através desse formulário de mapeamento. Depois do formulário, a gente se reúne em equipe para fazer um comitê de seleção. Então, a gente vai verificar, é alimentação, é beleza, é educação, é papelaria, há quanto tempo já está trabalhando. Né? Então, para ver se realmente eles conseguem entrar dentro do projeto. Porque para participar do Empreende Mais, ele tem que ter 6 meses já trabalhando, né, com empreendedorismo. E como o apoio emocional e social oferecido pelo Serviço Jesuíta complementa essa formação técnica deles? Como a Ana falou, né, ela apontou bem, a gente tende a criar redes de acolhimento entre essas mulheres, né? A gente reforça bastante na autonomia, no empoderamento delas também, mas tenta criar uma rede de acolhimento entre elas. Então, tanto compartilhar de quando elas começaram, como é que foi a seleção do nicho, né, para o empreendimento. Então, tem uma certa aproximação com essa equipe, né, com os pontos focais do projeto, mas também a gente pesa bastante que elas tenham entre elas, porque querendo ou não, o idioma também ajuda, né, elas têm histórias parecidas, elas têm a rota da migração até chegarem no Brasil, se realmente já foi algo que foi desde lá da Venezuela, se foi algo que foi daqui, então a gente reforça também tanto essa questão com a gente, com a equipe do SJMR, mas também entre elas, porque querendo ou não, acaba que terminou a capacitação, a gente faz, né, um monitoramento pós, mas elas continuam com a comunicação entre elas mesmas. Você falou elas, só tem mulheres ou a maioria mulheres? Isso. Atualmente, a turma do Empreende Mais, a gente vai ter 2 turmas esse ano e as turmas são voltadas para mulheres. A gente tem outros projetos para ambos os sexos, mas ainda a gente não iniciou. E, Ana, quais são os principais desafios que vocês identificam para que um refugiado ou migrante se torne um empreendedor de sucesso no Brasil? Eu acho que o desafio, ele é comum a todos os empreendedores, né, que desejam ser empreendedores de sucesso, a diversificação, a disponibilidade, o recurso, mas o que a gente pode ver pelo perfil migrante é que tudo se torna o dobro ou o triplo mais difícil, né? E a primeira dificuldade é o idioma. Então, a gente ainda tem um cenário no Brasil como um todo um pouco xenofóbico. Então, se a pessoa ela já fala com um idioma, um sotaquezinho diferente, que não é o sotaque dos Estados Unidos, né? Muitas vezes americano, do inglês, as pessoas já tendem a ter esse olhar um pouquinho mais receoso. Poxa, é um migrante venezuelano. Então, as pessoas já ficam receosas de comprar, de investir, né? Então, ela já tem essa dificuldade do idioma, até de se comunicar, de vender, né? Como se conectar com esse público, que é um público culturalmente diferente do público da Venezuela, né? Porque estamos em outro país, então tudo é diferente. Então, já tem esse primeiro impacto, né? E estar numa situação vulnerável como eu vou investir no meu negócio se eu preciso viver, né? Se eu preciso pagar o meu aluguel, se eu preciso comprar comida para os meus filhos. Então, também é uma dificuldade que os
empreendedores no geral têm esse investimento no negócio. Por isso que políticas públicas e políticas públicas de acesso ao crédito são muito importantes para os migrantes e refugiados que têm uma situação difícil. Eles não têm um histórico bancário. Como é que eles terão se eles chegaram agora no Brasil, não é mesmo? Então, a gente, o Sebrae, junto com a rede de parceiros, né, da inclusão, que são as organizações da sociedade civil e internacionais, a gente tenta fazer essa política pública com bancos, com os parceiros, com outros programas do governo federal ou programas municipais, para que possam ter o acesso ao crédito, que é uma via importante para que isso funcione, né? E também a gente apoiar nessa capacitação, porque hoje, se elas procuram as organizações da sociedade civil, o Sebrae, é uma capacitação diferenciada, né? Não é é uma capacitação para elas, como a gente comentou, é uma capacitação voltada para aquele público, para aquela necessidade. Muitas coisas que a gente vê que, se elas fossem, por exemplo, procurar fora no mercado, não é que não seria proveitoso, mas não seria tão significativo para elas, né? A gente tem muitos relatos de que, já fiz vários cursos, mas o curso com os jesuítas, o curso com o Sebrae, ele é diferenciado porque revela mais a minha história, tende mais a me capacitar naquilo que eu realmente preciso, naquilo que eu não entendo. Então, o acesso à informação, tudo isso acaba se tornando mais difícil ainda para quem está nessa situação. Então, para nós, a maior dificuldade tem sido essa. Elas são, como a maioria são mulheres, né, a gente tende a falar muito elas. Elas são muito guerreiras, elas buscam, elas procuram. Elas não procuram só a gente, elas procuram todas as outras instituições públicas que também fazem esse tipo de capacitação. Mas a gente vê que ainda falta essa dificuldade, né, do idioma, do entendimento da situação que elas têm, né, de vulnerabilidade. Então, a gente tenta capacitar e incluir dessa melhor forma. E como que a parceria com os serviços jesuítas e o apoio da Acnu fortalecem as ações de inclusão produtiva que o Sebrae promove? Bom, eu gosto muito de trabalhar em rede, porque sozinho a gente pode fazer muitas coisas, mas em rede a gente faz muito mais. Então, como a Sandy bem pontuou, ele já tem esse perfil mapeado, eles têm esse acesso rápido aos beneficiários através, né, de grupos de WhatsApp, que se torna a melhor comunicação com eles. Eles sabem onde eles estão, eles já têm o conhecimento, a expertise, o know-how, eles têm tudo. Então, por que não são mais esforços, né? O Sebrae tem os cursos, e tem a gestão, e tem a expertise nessa área técnica. E na área humana, na área de atendimento, na área da informação da população migrante como um todo, os nossos parceiros, em especial os jesuítas e o Acnu, eles têm essa informação, eles têm esse acesso. Então, por que não somar esforços, né? Por que não fazer em rede, fazer em conjunto? Até porque o nosso objetivo é o mesmo. Nós queremos que essas pessoas saiam da situação de vulnerabilidade social, seja pelo empreendedorismo, seja pelo mercado de trabalho, mas que ela saia dessa situação. Então, se nós temos o mesmo objetivo, né? E cada um na sua área, por que a gente não se junta, né? Não somos esforços. Então, com o Sebrae e as organizações em especial que a gente está fazendo essa ação com os serviços jesuítas, a gente tem uma relação muito boa, muito próxima, de confiança, de saber que cada um vai entregar o melhor dentro das suas possibilidades. Então, para nós, e acredito também que para as beneficiárias, os participantes do curso, esse tem sido uma das melhores formas da gente conseguir alcançar um objetivo de uma forma melhor. Mas de maior qualidade e de maior aproveitamento dos participantes. Certo. E Sandy, você pode compartilhar alguma história inspiradora de participante que já está conseguindo transformar a vida através do empreendedorismo? Lembra de alguma? Sim, tem uma em especial que eu acho que desde a primeira vez que a gente apresentou o projeto, ela já está 8 anos no Brasil. Ela tem aquele sotaque, né? Querendo ou não, as pessoas não conseguem perder o seu sotaque. O nome dela é Rosa, né? Ela tem uma barraquinha de suco. Ela começou a contar a história, onde ela disse que ela começou a empreender aqui mesmo no Canarinho. Ela tinha uma barraca de suco. E aí tinha ela e o esposo, né? Trabalhavam em parceria ali. E eles começaram a ganhar bastante
ficar conhecido entre a população, tanto brasileira como migrante, né? Tem ali, como ela mesma fala, o sazon venezuelano. E aí, ela, depois do Suco, ela começou a empreender com comidas rápidas, lanches rápidos, né? Então, o hambúrguer, a forma como eles assam, o tempero que eles têm. Eles buscam bastante também investir em produtos de qualidade para que aquele público não tenha essa questão fiel, né? Isso, também, não, é porque é venezuelano, não vai entregar um produto de qualidade. Não, ela preza por isso. Então, quando a gente chamou ela no início desse ano para fazer parte do projeto, ela já tem ações, né, em participação com o Sebrae. Ela vai para os interiores, né, junto com a barraquinha para vender em feiras. Então, assim, ela já tem uma agenda e já tem os clientes que são... já fidelizou, na verdade, os clientes dela. Só que ela teve um problema com... Ela trabalha num carrinho, né, e ela teve um acidente. Nossa. E nisso acabou que o carrinho dela quebrou. E agora ela vai, tipo, tem as caixas. E mesmo com todos os empecilhos que teve, ela continuou. Só que o carrinho, querendo ou não, ajudava bastante nela na questão da mobilidade, né? E hoje já ela não tem. Então, quando ela veio até a gente e começou a falar, e disse que ela tinha uma rede de clientes e que, enfim, ela consegue também... Ela vende aqui no Canarinho, mas também vende lá na feira do Pintolândia. Então, tipo, ela consegue diferenciar os públicos, né? Dar um valor também em relação ao suco. Então, ela consegue, né? Ter toda essa divisão. E ela, quando ela entrou no curso, ela falou assim, eu queria um apoio tanto jurídico, a gente tem a parte da proteção dentro do SJ, e também de meios de vida para poder impulsionar o meu negócio. E é uma das que mais participa também ali nas turmas, é a que fala, é a que chama as mulheres. Então, quando tem editais da prefeitura, ela joga no grupo. Então, querendo ou não, já tem uma certa relação, né? Então, eu acho que ela serve como inspiração para outras mulheres também. Com certeza. E, Ana, como que o Sebrae trabalha para incentivar a inovação entre os empreendedores refugiados e imigrantes? Acho que muito casado com a história da Sandy é justamente isso. Como eu potencializo o meu negócio? Né? Às vezes a gente pensa que a inovação ela tem que ser algo extraordinário, né? Ela tem que ser, não, eu tenho que fazer uma startup, eu tenho que fazer um aplicativo. Então, às vezes as pessoas mesmo têm essa... um pouco disso na cabeça, que para inovar eu tenho que fazer algo extraordinário. E não, a inovação ela tá em... Quebrou meu carrinho, eu fiz por caixas com rodinhas. Isso é uma inovação dentro do negócio dela. Ela passou por um processo de dificuldade. Para passar essa dificuldade, ela inovou com o que ela tinha. Então, o Sebrae ele também tem programas de inovação, né? Tem uma unidade específica que se chama Unidade de Gestão, Inovação e Mercado Financeiro, o GINS, que trabalha isso nos empreendedores, também com startups, também com outras coisas. Não é isso, mas para o público migrante, a gente demonstra para ela que ser inovador botar um tempero venezuelano diferente, isso é inovação. Fazer uma releitura de um prato brasileiro, mas com uma pitada, que é o sazon. Então, isso é inovação. Isso é trazer a sua cultura para dentro do Brasil. O que é que eu posso fazer de diferente, né? Então, a gente sempre tenta trazer esse conceito para elas. O que vai me diferenciar das outras pessoas que fazem suco? O que vai me diferenciar das outras pessoas que vendem hambúrguer? Que também tem várias pessoas aqui. Então, cada um tem o seu jeitinho de temperar a carne, de fazer diferente. E isso é inovação dentro do negócio. Isso é elas serem mulheres empreendedoras e inovadoras, né? Ela entender os dois públicos, o público do Pintolândia e o público do Canarinho. Esses dois públicos não gostam, às vezes, das mesmas coisas. Então, quando eu tô num canto, eu faço de um jeito. Isso é ser inovador. Isso é tornar o seu negócio atrativo para os clientes. É impulsionar o seu negócio. Então, o Sebrae trabalha muitos mecanismos e ferramentas para que elas possam enxergar essa possibilidade. Então, muito mais do que ser inovador de fato, é você entender que você pode ser inovador. É essa parte do empoderamento e se enxergar como dono do próprio negócio e que se não for você, quem vai ser, né? Então, dar essa possibilidade para elas, para todos os participantes que compartilham de todas as soluções que o Sebrae tem, eles entenderem que o Sebrae está ali para apoiar a casa deles, né, de eles possam procurar outras soluções para o negócio. Então, é assim que a gente tenta trabalhar com todos os nossos clientes que vão ali. Em especial, os migrantes, justamente por ter essa falta, né, ter essa escassez de acompanhamento, de negócios mais específicos para eles, né? Então, a gente sempre tenta trabalhar isso em conjunto, em rede, para que elas possam se ajudar e se apoiar nisso, né?
E já que você falou nisso, o Sebrae tem algum suporte contínuo depois da capacitação? Depois da capacitação, a gente... eu sei que os serviços jesuítas têm esse projeto, mas especificamente a parte de inclusão socioprodutiva no Sebrae prevê o acompanhamento mediante o curso, né? Fez o curso, onde você quer chegar com o curso? Então, a gente prevê essa capacitação no sentido de... esse acompanhamento no sentido de daqui a um mês, como é que você está com o seu negócio? Ele está indo bem? Deu certo o fruto? Então, a gente tenta, sim, fazer esse acompanhamento dessa beneficiária, desse participante como um todo nos nossos cursos de modo geral. Sandy, de que maneira que a parceria com o Sebrae e o suporte da Acnu impactam o alcance e a qualidade dos projetos de meio de vida do Serviço Jesuíta? Então, acho que, como a Ana falou, trabalhar sozinho, a gente até consegue bons resultados, mas quando a gente trabalha em rede é bem melhor. Bem melhor. Né? O Acnu, ele é nosso financiador. Então, o projeto, ele é financiado pelo Acnu, né? A gente também tem acesso a microcrédito através de um banco que tem parceria, que se chama Banco Pérola. E eu acho que essa questão do conhecimento técnico que a Ana falou é algo que a gente acaba não dominando tanto. A gente tem essa parte mais humana, essa questão de mobilizar, entender qual é a demanda do nosso público, e a gente consegue passar para um parceiro que entende bem mais sobre empreendedorismo, que realmente vai conseguir dar uma capacitação com qualidade. Então, acho que essa questão com o Sebrae é essa parte mais técnica também, né? Acaba que durante essa semana a gente acompanha as aulas, né? Então, a dedicação dos professores em falar o próprio idioma, até mesmo as mulheres pedindo que eles falem em português para ter uma troca, para que possam entender como é que funciona o mercado do empreendedorismo brasileiro, porque são diferentes. A forma como elas empreendiam, né, na Venezuela para o empreendedorismo aqui. Então, tanto a Acnu dando esse pontapé inicial, né, de realmente investir nesse projeto, e o Sebrae dando essa capacitação técnica e a gente com as pessoas ali, né, e passando as demandas. Então, acho que é muito proveitoso e é muito importante também a gente dar atenção ao público migrante, né? Acaba que Roraima faz fronteira com 2 países e cada ano que passa, a gente tem recebido mais pessoas, né? E tem recebido uma cultura diferente também, tanto na culinária, como também no idioma, até na forma de viver diariamente, né? Então, é algo que chama a atenção, não só das organizações, mas também do público geral, né? Da população brasileira, de conhecer uma nova cultura. E a gente, o SJMR com o Sebrae e o Acnu, tem dado voz a essa população. E, Ana, quais as lições dos projetos anteriores com os migrantes foram aplicadas neste curso agora? Então, muito os temas, né, as temáticas que eles realmente precisam. Às vezes nós temos temáticas disponíveis, né, que não é aquilo que aquele grupo específico precisa. Então, no ano passado, a gente fez alguns cursos de capacitação, mas que a gente viu que não eram as melhores temáticas que eles gostariam de ver. Então, nesse curso agora, em alinhamento com os serviços jesuítas, a gente conseguiu promover cursos mais assertivos, em temáticas realmente necessárias, que realmente o público está precisando. Então, fica muito melhor, né? Expectativa versus o que a gente vai entregar, né? Fica bem mais alinhado. E também esse fato do português, da linguagem, alguns slides, alguns materiais em português, para elas poderem ter essa prática. No curso passado a gente fez tudo em espanhol e elas solicitaram que fosse em português, né, como a Sandy também bem pontuou, para que elas possam entender de fato e ter essa prática. Porque a gente preza muito também por muitas coisas práticas. Então, o que a gente trouxe do ano passado também para poder aplicar com os jesuítas, que a gente alinhou com os nossos instrutores, foi: façam muitas práticas, mostrem para ela na prática. Apresentem a teoria porque é importante, obviamente, né? Mas façam muitas atividades. Então, a parte prática a gente deu mais tempo do que do ano passado, e isso tem tido um feedback muito positivo das participantes. Legal. Sandy, quais são as perspectivas futuras para fortalecer ainda mais o empreendedorismo entre refugiados em Boa Vista?
Vocês também atendem o interior do estado ou é só aqui? Então, a gente teve uma pequena redução no início do ano devido aos cortes, né, do governo dos Estados Unidos. A gente tinha inicialmente planos de ir para outros municípios. A gente chegou a ir para o Cantá e para o Bonfim, né, fazer algumas atividades de integração socioeconômica, principalmente voltado para questões de trabalho formal, né, através da carteira de trabalho. Acaba que o foco do empreendedorismo ele é mais centralizado aqui mesmo em Boa Vista, por conta do nosso escritório e também por conta da equipe. Mas a gente tem também fortalecido bastante as feiras, né? Não só aqui no nosso município, mas também para outros municípios. Então, acaba que devido à redução, a gente teve cortes, a gente não consegue atender por agora a outros municípios. Então, a gente está focado mesmo aqui em Boa Vista. Mas, futuramente, se tudo der certo... Vai dar. A gente quer atender empreendedores de outros municípios também. Ana, como que o empreendedorismo pode ser uma ferramenta para promover a integração social dos migrantes no país? Através do empreendedorismo, além de acesso a espaços que talvez eles não acessariam se não tivessem empreendendo, como as praças, né? Isso envolve uma inclusão cultural dessas pessoas. Eles começam a ser desmistificados pela própria população boavistense, né? Então, quando eles integram esses locais, a gente mesmo fica mais acostumado, digamos assim, né, entre aspas. A gente perde esse, talvez, medo, talvez esse preconceito concebido que nós temos de imigrantes. Todo migrante é ruim, né, mal. Infelizmente, é um cenário que a gente vive. Então, quando os migrantes empreendedores começam a ocupar esses locais, feiras, praças, lojas, então nós mesmos como participantes da cultura brasileira, a gente começa a desmistificar. Poxa, que legal ter um migrante aqui, né? Poxa, olha essa história, que bacana. Olha essa pessoa, poxa, essa pessoa é como eu também. Então, outros empresários também se conectam com as histórias das mulheres e empreendedores venezuelanos de modo geral. Então, isso promove a inserção de fato dessas pessoas, acesso a direitos, acesso a espaços públicos, acesso à cultura, acesso à informação. Então, elas acabam realmente se integrando de fato e de direito dentro dos espaços que o nosso Estado tem a proporcionar. Então, o empreendedorismo é muito além do que só o socioeconômico, né, do que o econômico, mas também a integração cultural, a políticas públicas, ao entendimento de como as leis brasileiras funcionam na prática e toda essa vivência realmente do cenário, né, e da nossa cultura aqui do Estado. Sandy, você falou já como é que vocês fazem a inclusão, né, das mulheres nas iniciativas de empreendedorismo. Vocês têm, tipo assim, um calendário certo dos cursos que vão ter? As mesmas também participam de outros cursos? Como é que é? A gente tem uma agenda com essas participantes, né? Então, tanto para outras turmas, a gente tem um banco de dados. A gente costuma dividir, a gente dividiu, na verdade, esse primeiro mapeamento de perfis em 3 etapas. A gente já fez essa primeira etapa com ela, fez a apresentação, a gente já fez chamou outros empreendedores também para poder conhecer, para já ter público para a segunda turma. E a gente também vai ter um novo público agora, porque a gente começou a perceber que acaba se divulgando, né, circulando as informações, e eles começam a buscar outra vez. A gente viu que o número era grande e já vai para uma terceira, né, etapa. Dentro da turma do Empreende Mais, a gente tem atividade de contraturno, que a gente chama, né, que no caso, tem o curso pela manhã e as atividades durante a tarde. A gente costuma tratar a violência baseada em gênero, saúde mental, questões também... Tem dentro do curso que é ofertado pelo Sebrae sobre gestão financeira, mas a gente também já reforça ali para poder, né, que realmente entre dentro da cabeça delas. Porque a gente fala assim, vocês têm que tirar um salário para vocês do empreendimento, né, para que realmente consiga ter qualidade de vida. Né? Então, acaba que a gente tem outras atividades de contraturno. A gente costuma também chamar pessoas que são venezuelanas, porque querendo ou não tem uma certa conexão, né, com o público. E a gente tem essas atividades que são pontuais, assim, durante durante o período da turma.
né? Então, foca em saúde mental, foca em gestão financeira, foca sobre violência baseada em gênero, questões de saúde e higiene menstrual. Então, tem todo um processo, além da capacitação que o Sebrae oferece também. Eu tenho uma curiosidade pessoal, talvez vocês tenham informação estatística da quantidade de barbearias que eles abriram em Boa Vista. Eu acho que lá perto da minha casa tem mais 5. É porque muitos negócios, eles são ainda informais, né? Então, estatisticamente, a gente não tem essa informação justamente por ser esse negócio informal, né? Não ser oficializado de fato. Mas a gente tem feito vários mapeamentos com o censo empresarial em parceria com o governo federal, justamente para ter essas informações, tanto aqui na capital quanto no interior. Então, esse censo ele ainda está em construção, né? Ele ainda está acontecendo e futuramente a gente vai conseguir responder de uma forma mais certeira e objetiva dessa informação. E nessa linha, assim, o Sebrae pretende medir os resultados e o impacto dessa capacitação a médio e longo prazo? Com certeza. Em parceria com... Continuando, né, reforçando a parceria com os jesuítas, a gente está verificando, porque ele já tem essa metodologia de acompanhamento do que realmente aconteceu, de impacto, e o Sebrae quer participar também para entender se realmente foi proveitoso, se realmente os cursos foram aquilo que... se eles colocaram em prática, né? Então, tem toda uma questão, como algumas vão receber esse microcrédito, né, esse incentivo, elas realmente usaram, foi bom, foi proveitoso ou não? Porque dependendo das informações, a gente consegue adequar, né, a nossa metodologia para próximas turmas, próximas oportunidades. Então, a gente com certeza continuará com esse levantamento para verificar se realmente foi produtivo para elas ou não. Esse que vocês estão falando especificamente, ele já começou ou ainda vai começar? Quem quiser participar, como é que faz? A terceira etapa, no caso, terceiro chamado, a gente está se organizando para junho agora, que é quando finaliza essa primeira turma. E a gente vai tentar identificar os próximos perfis. Além do Aquino, a gente também tem outros financiadores, né, que também têm projetos voltados para o empreendedorismo. E a gente está tentando identificar o público para esses projetos, né? Então, a gente está com um calendário ali para junho, para o terceiro chamado, para esses empreendedores, para a gente poder já fazer e conhecê-los. Vocês querem deixar mais alguma informação? Ficou para trás? Não, eu só gostaria de agradecer, né? Estamos nos encaminhando para o encerramento. Reforçar que o Sebrae, ele é de portas abertas a todos. A gente busca parceria com todos os nossos... com todos os órgãos, as instituições públicas, especialmente a minha unidade, que é a Unidade de Políticas Públicas. Então, a gente busca os parceiros, eles buscam a gente, é uma troca muito boa, muito rica, né? Quando a gente também é demandado. Então, gostaria de reforçar que o Sebrae ele continua de portas abertas, ele continua de portas abertas tanto para instituições que desejam realizar parceria conosco, para a gente poder conversar, para a gente poder entender melhor a demanda do público, e também para os empreendedores de modo geral, né? Seja ele iniciante, há muito tempo no mercado, o Sebrae ele é cheio de leques de oportunidades. Nós temos uma gama de projetos para cabeleireiro, para estética, beleza. Então, nós temos sempre soluções muito boas no mercado e muitas vezes de preços diferenciados, a baixo custo, especificamente Imigrantes e Refugiados. Os participantes não pagaram nada para poder estar realizando essa capacitação. Também temos outras diversas capacitações, muitas vezes gratuitas, em company. Então, o Sebrae está de portas abertas a todos. A gente gostaria que todos entendessem que o Sebrae é a casa daquele empreendedor. Não importa o seu nível de início, se ele começou ontem, se ele começou assim, há 10 anos, mas que a gente está de portas abertas e quer continuar parcerizando para que, de fato, a gente possa alterar para um start positivo, para um nível positivo e melhor o nosso ambiente de negócios, né? No estado de Roraima como um todo. Então, o Sebrae, ele atua em todos os 15 municípios. Nós temos parceria com todas as prefeituras municipais através do projeto Cidade Empreendedora. Então, isso mostra o nosso objetivo, que é querer mudar o ambiente de negócios, tornar ele favorável ao empresário. Esse é uma das nossas missões institucionais. E agora não só para os brasileiros, como para todos os migrantes que estão chegando com vontade de trabalhar. E você, Sandy?
Eu agradeço também em nome do Serviço Jesuítas. Abro, né, o convite também para a população brasileira para poder conhecer esses empreendedores. Acredito que a gente conhecendo uma nova cultura, uma nova culinária, a gente só tem a crescer também. E também, né, espero que os nossos migrantes escutem esse podcast, então estejam abertos, podem buscar também. A gente fica localizado ali na Igreja São Bento para poder conhecer os nossos serviços. A gente trabalha, né, com a integração socioeconômica, mas também com proteção e com os serviços de pré-documentação. Então, algo que, querendo ou não, a gente sabe toda a burocracia que existe aqui no nosso país, mas que a gente também está aqui para apoiá-los. E agora também a Defensoria tem pelo menos uma semana por mês a Carreta dos Direitos, que também ajuda muito o pessoal que está sem documentação, né? Fazer, tiver a segunda via de identidade, CPF, a Receita Federal também sempre está junto. E todo mundo junto só tem a melhorar, né? Com certeza, é a rede. É a rede. Então tá, assim, obrigada a vocês duas por terem vindo, dar esses esclarecimentos muito importantes para os migrantes. E nós vamos encerrando mais um programa Entrevistas DPE. Obrigada a você por estar sempre com a gente. Não esqueça de compartilhar essa conversa interessante nas suas redes sociais, marcar a Defensoria, o Serviço Jesuítas e o Sebrae. Eu sou Gislaine Teixeira e te espero no próximo programa. Até lá!